Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e o assunto dessa aula é a herança influenciada pelo sexo. A ligada ao sexo era ligada ao cromossomo X, a restrita ao sexo era ligada ao cromossomo Y e agora não tem nada a ver com cromossomo sexual. Na verdade, pessoal, a herança influenciada pelo sexo, ela pode estar em cromossomos autossômicos, que são todos aqueles cromossomos que não o sexual, né? Lembra que a gente falou que a gente tem 23 pares de cromossomos no total, né? O último par de cromossomos é o sexual, né? Que é o XX e o XY. Os 22 anteriores são cromossomos que a gente chama de cromossomos autossômicos, que geralmente não tem muito a ver com mecanismos de sexualização. Mas, pessoal, o que a gente quer dizer com herança que ela é influenciada pelo sexo? É quando tu herda uma característica, como por exemplo a calvície, né, que eu fiz o bonequinho que ele é calvo, né, e para meninas ela pode ser uma característica recessiva, mas para meninos é uma característica dominante. Eu já explico como isso acontece, olha só. Aqui não é interessante que a gente represente os genes por azão e azinho, mas de uma maneira diferente, para que a gente consiga entender que cada gene, na verdade, ele é responsável pela produção de uma característica. Só para dar uma contextualizada, tá, pessoal? Quando a gente fala assim, o gene tal lá, sei lá, o gene, por exemplo, do albinismo, tá? Ele tem a variável dominante, que faz com que tu tenha a pigmentação da pele normal, e ele tem a variável recessiva, que faz com que tu seja albino, tá? Só um exemplo, nada a ver com isso daqui. Quando a gente usa esses termos azão e azinho, a gente quer dizer que existe um gene que produz a pigmentação e existe outro gene que não produz a pigmentação, tá? E que quando a célula vai transcrever e traduzir esses genes, ela escolhe sempre o gene que é dominante, tá? Mas tu tem informação dentro do corpo, se tu for um heterozigoto, para ser albino também. O mesmo acontece aqui para calvície, pessoal. Tu tem dois alelos, tá? Que eu vou representar por C1 e o alelo C2, tá? O alelo C1, por exemplo, ele vai ser responsável pela calvície. Tu vai ser uma pessoa calva. E aí tem informação genética para produzir a calvície. Agora o alelo C2 tem informação genética para produzir cabelo em todo o couro cabeludo, tá? Qual é a diferença aqui no caso de herança influenciada pelo sexo? O alelo C1 da calvície, ele é dominante em homens, porém ele é recessivo em mulheres. Já o alelo C2, que é o alelo para te ter cabelo normal, ele é recessivo em homens e ele vai ser dominante em mulheres. Vocês vejam que a herança ela é influenciada pelo sexo, seja por hormônios ou outros fatores qualquer. Se tu é mulher, o alelo C2 vai ser dominante. Se tu é homem, o alelo C2 vai ser recessivo. De forma que, por exemplo, digamos que tu tenha um casal, tá? Uma menina e um menino, certo? Eles querem ter um filhotinho ali. Eles querem saber qual a probabilidade de eles terem, sei lá, por exemplo, uma filha que é calva, tá? Qual a probabilidade de ter uma filha calva? Os dois são heterozigotos, têm exatamente o mesmo genótipo. A mãe é C1-C2 e o pai é C1-C2. Só que se tu olhar aqui mais de perto comigo, tu vai ver que apesar deles terem o mesmo genótipo, eles não apresentam o mesmo fenótipo. Por quê? Olha só, em mulheres, o alelo C1 é recessivo, certo? Então, quem que ela vai manifestar? Vai manifestar o alelo C2, que nela é dominante e codifica o cabelo normal. Então, nela, o cabelo dela vai ser normal, ela não vai ser calva, apesar de ser portadora do alelo C1. Já o marido dela, que é C1, C2, né, mesmo genótipo, só que ele é menino. Então, o que vai acontecer? O alelo C1 para homens é dominante. Então, ele vai ser calvo, apesar de apresentar o alelo normal dentro dele, porque o alelo normal para homens, nesse caso, é recessivo. Então, esse cara aqui, ele vai ser calvo. Ela quer saber qual a probabilidade de ter uma filha calva. E aí, a gente vai fazer nosso chiqueirinho para tentar descobrir isso daqui. A gente vai descobrir isso da mesma maneira de sempre. A
divide o primeiro quadrante em gametas femininos e gametas masculinos. A mãe é heterozigota e o pai também é heterozigoto. Né? Ou seja, ela pode produzir ou óvulo C1 ou óvulo C2, o pai ou espermatozoide C1 ou espermatozoide C2. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, a gente vai ter uma pessoa C1. Se for uma menina, vamos ver, C1 ela vai ser recessiva em meninas, então ela vai ser uma menina homozigota recessiva calva, porque ela vai ser C1. Então ela só vai ter informação para a produção da calvície, né? E se for um menino, o menino também vai ser calvo, mas ele vai ser homozigoto dominante. Menino, menina, calvos nesse caso, porque a única informação que eles poderiam ter dentro deles é o da calvície. Agora aqui a gente vai ter um heterozigoto, um neném C1, C2. Se esse neném for menina, tá? O alelo que vai ser dominante nela não vai ser o da calvície, recessivo em mulheres, né? Vai ser o alelo C2. O alelo C2 é dominante menina. Então aqui a gente vai ter uma menina normal. O menino, por sua vez, vai ter o alelo C1 dominante. Então o menino vai ser calvo. O mesmo vai acontecer para esse outro heterozigoto aqui. A menina vai ser normal, porque nela quem é dominante é o C2, né? E se for um menino com esse genótipo, a probabilidade dele ser é calvo, porque em homens C1 que é dominante, né? E C1 determina que o menino seja calvo. Aqui a gente vai ter um bebê C2. A única informação que existe nesse bebê é para que ele seja normal. Então, sendo menina ou sendo menino, ele vai ser homozigoto pro normal, então ele vai ser normal. No caso de meninos, a gente pode dizer que eles são homozigotos recessivos e para meninas, homozigotas dominantes. Mas o alelo C2 faz com que eles tenham cabelo. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro. Um beijão e até a próxima aula.